A onipotência é muito mais que só um poder que torna os desejos em realidades. Ela é o Shinjutsu dos Shinjutsus, uma habilidade que só um verdadeiro Otsutsuki supremo tem o domínio. Inclusive, nesse mangá de agora, o Boruto falou um pouco mais sobre isso. E no meio disso entra o Jogan. Então bora pro vídeo, que tá muito insano. Antes do time skip de Boruto Vortex, a gente já estava suspeitando da Eida de que ela tinha algo a ver com o Otsutsuki. Inclusive eu tinha até feito a teoria que ela teria o DNA de um Otsutsuki e que podia ser o cara desse mural quebrado. Mas não foi bem isso. A parte dela ter o DNA Otsutsuki, sim, mas não era do ser do mural, era do Shibai. A menos que no futuro eles revelem que uns desses murais quebrados era a ilustração do Shibai, o que eu acredito que seja outro Otsutsuki. Bom, isso é o de menos, porque a gente não só descobriu mais sobre o motivo da Eida e do Daimon terem poderes sinistros, como também um Shinjutsu, chamado de onipotência. E o Momoshiki já sabia desde o início, ele era o único que sabia o que iria acontecer. Só que, veja bem, o Momoshiki não sabia que era onipotência, até ela acontecer. O Otsutsuki viu em sua visão que o Boruto iria perder tudo, mas faltavam peças para se encaixar. Lembram dessa batalha aqui, do Naruto e o Sasuke contra o Momo? Pois bem, há quase um ano atrás eu analisei isso aqui, e comentei com vocês sobre esse momento onde o Momoshiki olhou para o Boruto e ativou seu Byakugan e disse que o futuro do moleque seria interessante. Bem, isso eu comentei no vídeo mais recomendado do canal, então se quiser ver os detalhes é só ir lá depois. Então, nesse dia, o Momoshiki olhou para o Naruto e também disse sobre a Kurama, que ela não teria capacidade de passar para a próxima geração. Momoshiki disse, que pena, raposa. Mas aqui, aquela vez, não tinha como ninguém saber ou sequer pensar que o Momoshiki estava dando spoiler da morte da Kurama, porque o cara se referia sempre ao Naruto como raposa. Então ficou aquela parada no ar. Caramba, o Naruto vai morrer. Pois é, não era nada disso não. Só que nessa visão pro Momoshiki ter dito isso, ele já sabia que o Kawaki iria aparecer na vida do Boruto, mesmo nessa época. Só que ele não sabia como, até as coisas irem acontecendo e o Momoshiki ir entendendo a situação. Porque na profecia do Momoshiki, o Boruto viu o Kawaki com a mancha líquida vermelha, sabe? O que essa parte não aconteceu, porque houve uma interferência. Então nessa época, o Momoshiki já sabia até do Kawaki, e ele disse sobre o futuro do Boruto. E conforme as coisas foram acontecendo, o Momo vinha até o Boruto com o sorrisinho cínico dele, dizendo tipo, ah, vai perder tudo hein, logo logo. E até que, bum, chegou o momento onde o amado começou a revelar sobre os poderes da Eida. E foi onde o Momoshiki disse ao Boruto que tinha algo incomodando ele, porque ele conhece todos os Shinjutsus, e que o poder do charme da Eida não era um deles. E mesmo afirmando que os poderes da garota fossem Shinjutsus, o Momoshiki disse que cativar as pessoas pelo amor não poderia ser uma habilidade divina. Só que pós isso, o Otsutsuki também disse que entende. Então o Boruto ouve seus pensamentos e pergunta para o Momoshiki sobre o que ele entende, porém o Otsutsuki não quis contar o que era e o motivo disso. Bem, foi nessa hora que o Momoshiki entendeu que o poder da Eida era onipotência. E por essa razão, ele não disse pro Boruto que era onipotência, senão não teria que explicar pro Uzumaki que ele iria perder tudo dali uns minutos. Fora que o Boruto tentou saber sobre o que era e o Momoshiki ficou desviando seus pensamentos. Ai ai, até que tudo acontece. O Kawaki manda o Naruto pra outra dimensão e até mesmo consegue ter acesso à onipotência da Eida, e acaba fazendo reverso na história. E aqui, o Momoshiki explica o conceito sobre onipotência, que apenas um Otsutsuki onisciente e onipotente pode exercer tal poder, e o Momoshiki também deixa claro dizendo a maior técnica divina, uma linhagem de programação que os deuses usavam para criar os mundos, a vontade de tornar qualquer coisa real, e que o poder do encanto da Eida era consequência disso. A onipotência realizando seus desejos, como querer um amor verdadeiro, por exemplo, é o que fez a onipotência cativar todos pela Eida, mas não é um Shinjutsu, e sim materializando os desejos dos subconscientes dela. E aqui o Momoshiki também conclui o que eu falei pra vocês agora há pouco, que não tinha como saber, apenas vendo o resultado. Ou seja, com o poder em ação, poderia concluir que era uma habilidade divina. Por isso o Otsutsuki, ao entender que o Boruto perderia tudo e que se tratava da Eida e seu Shinjutsu, ele foi o único a saber minutos antes que a onipotência seria usada. E o Momoshiki também deixa claro que nem mesmo um Otsutsuki pode controlar a onipotência, porque o ser precisa ser supremo, somente um deus mesmo para ter esse domínio. E nesse capítulo de agora, o Boruto revelou mais coisas.
Quando ele conversava com o Shikamaru, ele disse que não importava os detalhes da onipotência, porque o Shikamaru iria esquecer de tudo de novo. E ainda o Shikamaru pergunta, como assim? E o Boruto fala que tanto a Sarada quanto a Sumire já explicou isso pra ele, mas ele esqueceu. E que só o que o Shikamaru precisava fazer era acreditar que ele e o Kawaki trocaram de lugar. Ou seja, galera, a conversa do Boruto com o Shikamaru não será esquecida, somente os detalhes da onipotência. Inclusive, o próprio termo onipotência o Shikamaru vai esquecer sim. É como expliquei pra vocês no dia do lançamento. Porém, do Boruto dizendo a ele, através da comunicação de mente, que era só acreditar que ele e o Kawaki trocaram de lugar, o Shikamaru não vai esquecer. E por isso ele irá ajudar o Boruto, porque isso vai estar em suas memórias. E essa será a única forma dele confiar que precisa ajudar o moleque, e que tem algo de errado. Inclusive, a luta do Mitsuki com o Boruto, a onipotência não fará o Mitsuki esquecer, porque em nenhum momento o Boruto disse sobre onipotência ou definições dela para o Mitsuki. Então é dessa forma que a onipotência age, apagando qualquer entendimento sobre ela das pessoas que estão dentro do seu domínio. Até que tudo bem, tudo foi sem teoria, apenas uma reanálise, só que teoricamente falando agora, entra o Jogan do Boruto no meio disso. Até o momento a onipotência é superior ao Donjutsu do Boruto, e acredito que continuará sendo pela fala do Momoshiki, que esse é o maior Shinjutsu de todos. Só que o Otsutsuki também disse uma vez que o Boruto tinha herdado o poder dos Otsutsukis, mas que não conseguia prever o seu próprio destino. Isso significa que temos um oposto da Ida. Ela viu o passado e o Jogan do Boruto pode ver o futuro. E até agora esse Donjutsu não retornou. Porém, é o que a gente acha, não sabemos o que aconteceu nesses 3 anos. E o Boruto pode ter ou não ter dominado o Jogan e estar escondendo, como carta na manga. Porque no mangá, nessa cena, dá pra ver a surpresa do Kawaki ao ver o Boruto ativar o Jogan. E caso Uzumaki tenha realmente dominado o seu Donjutsu, e for o que o Momoshiki mesmo disse, que ele prevê o futuro, então isso entra para as duas coisas que eu acredito ser. Que o Jogan mostrou fragmentos do futuro, e nele o Boruto viu os Shinjus. E por isso ele sabia que o 10 Caudas iria evoluir, e disse ao Code que o ajuste que ele tinha feito é o que modificou o 10 Caudas. Porém, entra outro ponto aqui, que é a segunda possibilidade, do Momoshiki ter revelado sobre os Shinjus ao Boruto. Mas isso entra também os detalhes teóricos ali, então vamos deixar pra lá. Em suma, se a Ida vê o passado e o Boruto pode ver o futuro, ele poderá ser o que fará tudo voltar ao normal, já que Toneri disse, a luz que dispersará a escuridão, e o que o Boruto era a esperança. Mas no momento a onipotência ela está ativada e não pode ser desfeita pela Ida, porque a garota não controla esse poder. E mesmo que controlasse e reescrevesse as memórias de todos, poderia acabar não saindo como esperado, porque se fosse simples assim, era só o Boruto ir até a Ida e desejar ter sua vida de volta, e pronto. Mas uma hora isso irá voltar ao normal. Só que uns meios para isso eu acredito na Sarada, ser a possibilidade, e o maior de todos é o Jogan, justamente por ele ser de um Otsutsuki. É igual o Sharingan, nunca vimos um Otsutsuki com esse Donjutsu, e foi revelado que Shibai, que é o deus, possui ele. E o do Boruto nunca vimos uma criatura com este olho, e um ser supremo possui ele também, e não é o Shibai. Talvez o Jogan seja do próprio Deus que criou o universo, o verdadeiro ser que possui domínio sobre a onipotência. E essa história, cara, tá indo muito longe. Que o Kishimoto tá fazendo tantas loucuras, explicando sobre a criação do mundo, a onipotência, que não seria loucura pensar que no futuro Boruto poderia ter o reencontro com a divindade, o dono do Jogan. O que eu não vi ninguém falando sobre isso, não que eu saiba, mas minha ideia é que ele pode fazer tudo voltar ao normal, as memórias de todo mundo, porque pensa só. Ele é o dono do Jogan, o Boruto entra em contato com ele e o cara decide devolver, tipo, normalzinho a memória de todo mundo. Porque esse Otsutsuki, ele é um ser cósmico, ele não é maléfico como os outros, ele está acima de tudo e a todos. E assim como foi o encontro do Naruto com Hagoromo, que ganhou poderes, o Boruto poderia se encontrar com o dono do seu olho, já que ele está ligado através do chakra com o Ser Supremo, que inclusive teve até uma punição pelo Toneri ter se aproximado do Boruto. Cara, isso é bem mais complicado do que a gente pensa. Mas qual a sua teoria? Fale pra gente. Bom, por hoje é isso. Se não quiser perder os próximos vídeos, já sabe, né? É só cair pra dentro e fazer parte do canal. Então até breve, valeu, fui!